Meu nome é Cristiano Queiroz, Eu sou Paulo Henrique Brazão, eu sou tupixaba da Seara Espiritualista Falangeiro da Aruanda. sou Murubixaba também, da Seara Espiritualista Falangeiro da Aruanda. Murubixaba vem do tupi e significa chefe da tribo, né? Aquele que tem a responsabilidade maior sobre a tribo. E tupixaba é o chefe dos murubixabas, seria o líder de todos os chefes da tribo, seria o líder de uma nação indígena. Essa palavra da língua tupi nós aplicamos em nosso terreiro justamente para identificar o grau de hierarquia dentro da nossa organização. E com isso, então, Tupixaba e Murubixaba são dois tipos de dirigentes. Somos dirigentes e eu, hierarquicamente, respondo ao Cristiano. Nós somos chefes, dirigentes, comandantes do período. Onde surgiu a Umbanda? Em que contexto? Bom, a Umbanda surgiu em 1908, no bairro de Neves, na época fazia parte de Niterói, agora do município de São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi uma religião que, na verdade, ela é genuinamente brasileira. Tá? Ela é fundada, muitas pessoas confundem, acham que a Umbanda é africana, mas não é. Ela tem origens tanto rituais africanos, quanto rituais europeus, quanto também rituais indígenas brasileiros, principalmente. E acabou que nessa junção, que também é uma metáfora, né, da Constituição brasileira, ela acabou surgindo em 1908 através do meio do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Né? Isso completou agora 111 anos, então muito se fala, se estuda sobre esse próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi, na verdade, um espírito de um indígena, se identificou como um indígena por meio do médium Zé Fernandino de Moraes, que foi o fundador, de fato, né, a pessoa que fundou. E essa data, né, de 15 de novembro de 1908, ela foi registrada como fundação da Umbanda, não porque não havia manifestações de espíritos, né, que têm uma afinidade com a Umbanda antes disso. Já houve. O que aconteceu naquela data especificamente foi que houve um registro, né, na Federação de Espíritas de Niterói, que fez o registro em acta de que um caboclo se manifestou ali e que disse que a Umbanda estava sendo fundada. Eu costumo dizer que essa manifestação no Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que originou a oficialização da fundação da Umbanda, vem até como uma quebra de preconceito, né? É um símbolo de resistência da Umbanda aos preconceitos que se sofre até hoje, o preconceito religioso, né? Na época, espíritos que se identificavam como caboclos ou como pais velhos, como chamava-se, os pretos velhos na época, eles eram meio que convidados, a gente fala convidados para ficar mais suave, mas eles eram obrigados realmente a se retirarem da mesa, né? Se o médium incorporasse, ele era orientado a desincorporar. Então, esse caboclo, quando ele se manifestou como caboclo, se apresentando como um indígena brasileiro, foi justamente para que se colocasse que todos espiritualmente eram iguais e não importasse a representação da sua classe social, né? Que classe social ele estava representando. E isso, na época, nas mesas kardecistas, ainda se fazia diferença. Só se dava atenção àqueles espíritos que incorporavam médicos, né? Que se apresentavam como advogados e etc. Ou seja, o sotaque, por exemplo, um sotaque europeu, francês, alemão era aceito, mas o sotaque de um índio, né, um sotaque de um negro que não tinha muita instrução, era algo que era considerado evoluído. Era um espírito considerado atrasado. Qual a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Você quer falar? A principal diferença, eu acredito que é a Umbanda e o Candomblé, eu sempre digo o seguinte: a Umbanda é uma religião cristã. Essa é a principal, inicial diferença entre os dois, né? A Umbanda, ela tem Cristo dentre a sua crença, né? Não o Cristo, já até respondendo já aqui uma questão que eu sei que mexe muito com as pessoas, essa questão. Não o Cristo como ele é visto na Igreja Católica, como é visto na Igreja Evangélica. O Cristo que nós enxergamos é de um médium extremamente evoluído, o maior médium que já houve na face da Terra, né? E que nos ensinou muita coisa, e que nos trouxe valores éticos e morais, principalmente. E essa parte da moral cristã não está presente no Candomblé, né? Então isso é a principal diferença. O Candomblé ele tem as suas morais próprias, né? Tem a sua ética própria, mas não passa pela questão cristã. Eu acho que um outro ponto que a gente gosta também de frisar
né, respeitando todas as raízes, respeitando o candomblé como religião e a importância que ele tem até para a formação cultural do país, do Brasil, é que a nossa visão em relação aos orixás são visões completamente diferentes, né? Enquanto que no candomblé os orixás são vistos baseados na cultura iorubá, que é a cultura ancestral africana, né? São personalizados, né? Tem a mitologia iorubá, assim como tem a mitologia grega, a mitologia romana, os africanos tinham a mitologia iorubá. E os orixás são esses deuses, né, que passaram pela terra e se divinizaram, tornaram-se divinos. Eles não chegaram necessariamente a morrer, né? Eles foram divinizados, como se fossem escolhidos por uma força maior e tornaram-se assim orixás, deuses. Essa é a visão do candomblé. Eu estou colocando também aqui de uma forma bem reduzida, porque ainda é muito ampla a visão, até porque o candomblé também é uma religião que foi praticamente criada no Brasil. Os cultos africanos eram diferentes, a forma deles cultuarem os orixás originalmente na Mãe África era diferente, mas aqui os escravos de várias tribos, né, se juntaram, então eles começaram a unificar um culto. E aí surgiram 3 nações, que foi a nação Jeje, a nação Queto e a nação Angola. Esse é o culto de candomblé que é praticado no Brasil. E a visão que nós temos na Umbanda é completamente diferente. Primeiro que não se cultua todos os orixás do panteão africano, né? O número de orixás no candomblé é muito maior do que os orixás que nós cultuamos na Umbanda. Porque esses orixás que nós cultuamos na Umbanda, eles representam as forças da natureza. Então nós cultuamos os orixás como energias, sim, fontes divinas, mas que espíritos que se afinizam com essas fontes divinas que trabalham representando esses orixás, não necessariamente os orixás personificados. A Umbanda ela tem raízes africanas, tem raízes, né, indígenas brasileiras, raízes também europeias de cultos cristãos. Então isso acaba se juntando num grande caldeirão. A Umbanda é uma religião universalista e que também tem, inclusive, até algumas exceções de algumas questões orientais. Então a Umbanda ela tem, como o Cristiano falou, um número reduzido. A questão muito próxima do candomblé é o culto aos orixás, mas de uma forma diferente e reduzida. Mas a Umbanda ela é muito mais próxima, inclusive, na sua essência, do kardecismo, por exemplo, a Umbanda original, tá, gente? Porque houve uma série de evoluções, dependendo, né, de ramificações, e com isso cada uma seguiu o seu caminho. Então existem terreiros que são muito próximos do candomblé. Mas a Umbanda original ela é muito próxima ao kardecismo. Ela tem um entendimento espiritual próximo daquilo que foi da codificação de Kardec, entendendo que existia um contexto diferente do kardecismo, que era um contexto europeu, francês, e que o contexto brasileiro de inúmeros outros países é completamente diferente daquilo de 150 anos atrás na Europa, né? Embora também a Umbanda, por essência, não realize, por exemplo, sacrifício de animal, não realize cobranças de trabalhos, né? Utilize o branco como roupa de trabalho. Então essas questões que estão na Umbanda original, a Umbanda pura, né, que foi lá de 111 anos atrás, e que ainda é perpetuado hoje em alguns terreiros, outros terreiros não. Os terreiros se aproximaram do candomblé para a questão do sacrifício de animal, existem cobranças por determinados trabalhos, tem trabalho com búzios, por exemplo, o jogo de búzios não é um jogo da Umbanda. Então existem diferenças. Isso não quer dizer que o terreiro seja menos Umbanda ou mais Umbanda, mas acabou que cada um optou por um caminho de aproximação, já que as origens são diversas. O que eu costumo dizer é justamente a questão da Umbanda, da sua essência pura, daquela que foi trazida e formalizada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908. Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi a entidade fundadora da Umbanda, né? E aí, como o próprio Paulo falou, a questão universalista da Umbanda, a Umbanda é uma religião extremamente acolhedora. Eu costumo dizer que a Umbanda ela é um retrato espiritual da formação da população brasileira, né? Porque nós temos aí todas essas heranças das nossas raízes principais, que são índio, branco e negro, e também dos outros povos que vieram se juntar conosco depois, né? Os imigrantes. Aí nós temos os orientais, os japoneses, os chineses, os hindus,
nós somos uma nação que acolhe muitos desses povos. E a Umbanda, no lado espiritual, respondeu a isso também, acolhendo também falanges espirituais. Falanges são grupos espirituais que trabalhariam dentro dessa... que trabalhariam com essas representações. Quais são os principais fundamentos da Umbanda? Para mim, os principais fundamentos da Umbanda é caridade acima de tudo, né? Amor ao próximo, você trabalhar com humildade, você pregar valores que promovem a evolução do indivíduo, tanto na parte espiritual quanto nos ensinamentos que a gente tem a receber e que a gente leva para a nossa vida. Que são os reais ensinamentos do Cristo. Né? Quando eu falo que a Umbanda tem a moral cristã presente, é porque Cristo foi o primeiro que virou para as pessoas e falou assim: não adianta de nada você olhar somente para você se você não olhar para o próximo. Né? Então a Umbanda ela tem isso na sua essência. A gente tem que dedicar horas aqui num trabalho de atendimento a uma pessoa, não pela gente. Logicamente que a gente busca a nossa evolução espiritual, mas entendendo que a nossa evolução não vai adiantar de nada se não for pelo próximo, se não for uma dedicação ao outro que precisa, né? Afinal, todo mundo que está dentro hoje em dia da Umbanda esteve fora, precisou de ajuda, precisou de um acolhimento, precisa de um abraço, e isso fez a pessoa chegar até aqui. Então, a caridade desinteressada, né? Sem o menor tipo de pagamento em troca, né? de recebimento, de vantagem, é o que de fato move a Umbanda. Né? Como a gente falou também, existem aí fundamentos, como eu já mencionei, a questão de não haver o sacrifício animal, não haver cobrança pelos trabalhos, são fundamentos que foram colocados inicialmente, né, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, são fundamentos, e a roupa branca também, né, que é o principal. Então, a gente tem isso como fundamentos do ponto de vista mais litúrgico, né, do ponto de vista mais da essência, certamente a caridade que foi pregada por Cristo, sem julgamento, buscando incluir as pessoas, entendendo que as pessoas podem ser o que elas são e ainda assim podem ser boas pessoas, independentemente de como se vestem, de como agem, de com quem elas ficam, como elas levam a vida delas, desde que seja uma vida boa, em prol do próximo e que se aproxima daquilo que Cristo sempre falou. Qual o significado dos atabaques e tambores e dos pontos cantados? Qual é a importância para o ritual? Bom, os atabaques e tambores, né, primeiro que depende da linha que cada casa segue. Algumas casas trabalham com atabaques, que aí é uma influência mais da matriz africana, e outras casas trabalham com tambores, que é já uma influência de raízes indígenas. Então, os pontos cantados na Umbanda também são chamados de curimba, que é, mais uma vez, um termo que vem da língua tupi, curimbó, né? E o curimbó era justamente uns tambores sagrados que os índios brasileiros usavam. Eles eram feitos de troncos de árvore, né? Então eles pegavam os troncos de árvore, cavavam, faziam aquele oco, cobriam com couro e batiam ali para manter em seus rituais, né, entrar em contato com os seus ancestrais. Então essa já é a nossa herança indígena. Então isso também é um fundamento da importância do atabaque e do tambor no terreiro. Ele joga energia para o terreiro para que a gente mantenha essa vibração e possamos estar num padrão de vibração que entre em contato com as nossas entidades. A curimba, né, o tambor, o barulho, ele, como o Cristiano falou, ele ajuda a gente a entrar em sintonia, ele trabalha no nosso mental, ele opera os cânticos, eles trazem a sua mensagem também, né? É uma prece. É uma prece. Todas as religiões têm, de alguma forma, o canto, a prece presente, né? Mantras. Então, as curimbas também são assim, trazem mensagens para os médicos, para os assistentes, e de alguma forma isso vai operando também no astral, vai operando no mental das pessoas, e o tambor ele ajuda todos a estarem numa mesma sintonia, né? Porque com isso é uma vibração, né? A tendência, inclusive, é o terreiro estar dessa forma pulsando no mesmo ritmo do tambor, né, ou do atabaque. E, inclusive, eu sempre digo que a curimba ela é a cozinha de uma casa, né? De nada adianta você estar com o seu quarto arrumado, seu banheiro limpo, está tudo funcionando, se o alimento não sai direito da cozinha. Então a gente tem e que muitas vezes é um trabalho de retaguarda, nem todo mundo enxerga da mesma forma, né? Uma dedicação ali, uma exaustão,
para que todos possam compartilhar do alimento. Então a corimba, para mim, ela seria comparada como se fosse a cozinha de uma casa, assim que a gente trabalha. Quem pode ser médium? Todos nós somos? Todos somos médiums. Todos. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala médium, a palavra médium, ela quer dizer justamente meio, né, em latim. Todos nós acreditamos, todas as religiões espiritualistas acreditam que nós somos parte espírito, parte matéria, né? Alguns acreditam que nós vamos morrer e vamos para uma vida eterna, outros acreditam que nós vamos morrer e vamos para uma reencarnação, outros acreditam que nós vamos morrer e não vamos para lugar nenhum. Esses não são espiritualistas, né? Os espiritualistas são aqueles que acreditam na ascensão do espírito, né? Que nós temos o espírito junto ao nosso corpo e que nós temos, por essência, uma casa espiritual para a qual a gente vai regressar em algum momento. Então, nós que acreditamos, nós somos espiritualistas, e esse ponto, geralmente quem é cristão acaba sendo espiritualista, nós acreditamos que todos somos médiuns, né? Todos somos parte espírito, parte matéria, então nós fazemos esse meio do caminho, sim, entre o espiritual e o material. Do ponto de vista de mediunidade, a mediunidade como ferramenta, né, de trabalho para a caridade, né, algumas pessoas veem, algumas pessoas ouvem, algumas pessoas pressentem, algumas pessoas psicografam, algumas pessoas incorporam. Existe uma gama de faculdades mediúnicas. A mediunidade, algumas pessoas vão ter determinadas faculdades mais afloradas e mais desenvolvidas do que outras. E assim como uma faculdade, literalmente, algumas conseguem desenvolver mais com o trabalho, com a frequência do trabalho, estando num terreiro. Então, é muito comum a pessoa, às vezes, vir pedir socorro a um terreiro porque não sabe algo que está se passando com ela. E aos poucos, ela tendo a compreensão, ela vai desenvolvendo aquilo, ela vai tendo não só um controle sobre aquilo, como ela vai descobrindo faculdades mediúnicas que ela não tinha. Né? Porque, de fato, a mediunidade é muito um aprendizado. Ela parte de um ponto de partida que, eu sempre digo, é como uma impressão digital. Cada um vai ter o seu. Tem pessoas que têm uma mediunidade muito mais aflorada e vão ter incorporações sem nem saber o que é antes de pisar no terreiro. Tem pessoas que vão chegar no terreiro sem nunca sentir nenhum tipo de vibração. E isso não quer dizer que um é mais ou menos médium do que o outro. Eu sempre costumo dizer que assim, o contato mediúnico, né, quando a gente promove o contato mediúnico, é de várias formas. Por exemplo, os irmãos católicos, quem for católico estiver assistindo ao vídeo, vamos lá. Se você está fazendo a sua prece, está rezando para o seu santo de devoção, seu santo de devoção já não é mais uma pessoa encarnada, não está mais vivo, ele é um espírito. Então, se você está conversando com o seu santo de devoção, você também não está promovendo aí um contato mediúnico, não está conversando com um espírito, é um caso já a se pensar. Então, acaba sendo um contato assim, mediúnico, né? E eu vejo muitas pessoas falando justamente isso, aquelas senhorinhas que vão rezar e falar, eu fui atendido pelo santo tal. Então, se ela foi atendida, se ela falou com o santo e foi ouvida, eu acredito nisso, num contato mediúnico, sim. Então, todos nós podemos exercitar, né? Podemos praticar a nossa mediunidade se a gente assim quiser desenvolver. Como a Umbanda, de modo geral, se posiciona em relação a temas como aborto, eutanásia, sexualidade e uso de preservativo? Eu acho que assim, a Umbanda, a gente prega a lei maior, que é a lei da causa e efeito, né? Isso não faz, lógico que isso não dá liberdade para todo mundo sair fazendo tudo que lhe der na cabeça, né? Existe sim uma primícia, uma orientação moral, né? Existem as leis divinas e as leis da terra que precisam ser seguidas. E o que, no meu ponto de vista, o que costura essas duas leis, né? As leis divinas e as leis nossas, humanas aqui, é justamente a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que você plantar, aqui você vai colher. Então a gente trabalha muito no sentido da consciência. Lógico que assuntos que são sempre assim, muito polêmicos, né, acabam caindo nas questões polêmicas. Eu acho que assim, cada um tem a sua opinião, que deve ser ouvida, deve ser respeitada. Eu tenho a minha opinião própria sobre isso, mas eu não posso usar da minha opinião enquanto dirigente para dizer que essa é a única que vale para todos na casa. Agora, existem sim normas e regulamentos a serem seguidos dentro da religião, dentro da instituição religiosa, né, e dentro da sociedade. Eu acho que uma questão que permeia todos esses temas é o livre-arbítrio.
pessoa tem a escolha dela livre para fazer, né? A gente acredita que Deus deu livre-arbítrio para os humanos e cada um decide o que faz com ele, e aí sim entra a questão da lei da causa e efeito. Quanto a aborto e eutanásia, que envolve a questão da abreviação de uma vida, ambas têm essa questão. Eu vou falar a minha posição pessoal. Eu, pessoalmente, eu acho que é um direito a pessoa fazer a escolha ao aborto ou à eutanásia, porque eu acho que são questões que passam por saúde pública, qualidade de vida, que não são somente questões de valores religiosos. Eu, como religioso, eu acredito que ambas as questões trazem consequências para o espírito que optou por isso. Então, são questões que eu divido muito bem na minha cabeça. Eu, pessoalmente, discordo do aborto porque eu acho que ele traz consequências espirituais para quem realiza. Mas eu reservo o direito de arbítrio da pessoa fazer isso. Então, eu acho que isso é uma questão que é fundamental de se entender. Existe uma divisão do que é religioso e uma divisão daquilo que é humano, né, e a da nossa realidade. Então, isso é um ponto fundamental a ser colocado. Ponto de vista da sexualidade, né, espírito não tem sexo. Isso é uma coisa muito importante de ser colocado. As formas como os espíritos se apresentam, os gêneros como eles se apresentam, né, e a evolução da sociedade deveria estar nos levando a compreender que existem inúmeros gêneros, não somente, né, os clássicos masculino e feminino, como a gente sempre interpretou. A forma como isso se apresenta muitas vezes traz desafios históricos para aquela pessoa. E isso sim pode ter a ver com alguma questão kármica, pode ter a ver, não quer dizer que seja, para uma pessoa. Então, por exemplo, um homossexual que ele nasce num ambiente onde isso é um país, onde isso é um preconceito muito grande, que ele tem que lidar com isso. Talvez isso seja um resgate de algo, pode ser um resgate de algo. Acima de tudo, as pessoas têm que ser felizes e serem elas, né? Jesus Cristo ele dizia: conheça a verdade vai vos libertará, né? Então, somente a verdade, e a verdade é que cada um vive, é que é a libertação. Assim, vale lembrar que não é a verdade que é imposta, né? Não é a minha verdade que vai se impor sobre a sua. Eu acho que cada um tem que viver a sua verdade, viver verdadeiramente. Acho que é isso, buscar a sua essência. Quando ele fala conheça a verdade, o meu entendimento das palavras de Cristo é: conheça a verdade, conheça a ti mesmo, né? Conheça quem você é de verdade. Nunca libertação pessoal, você se conhecer isso de verdade. Quem você é de verdade. Exatamente. Né? E é muito importante lembrar que sexualidade é diferente de sexo. Né? Sexualidade é um conceito que, inclusive, pode excluir o sexo de alguém. Alguém pode se achar que o sexo é uma coisa que não faz parte da vida dela, isso é uma pessoa assexual. Isso é uma decisão, uma decisão, né, uma sexualidade vivenciada para aquela pessoa. Então, e por isso que é tão importante, inclusive, que a sexualidade esteja no debate. Infelizmente, existe de uma forma muito ainda mistificada, muito preconceituada, muito tabu, muito marginalizada, e quando a sexualidade tem que ser falada de uma forma mais ampla, né? Porque, até eu vi isso curiosamente há pouco tempo, os pais não querem que as crianças falem de sexualidade, né? Não tem noção, mas muitas vezes uma menina com 8 anos já está menstruando, 9 anos. Então, assim, como você lida com isso? Então, é imprescindível que a gente lance luz sobre a questão da sexualidade, né? E a Umbanda, nesse ponto, ela não pode ser uma religião, aqui desculpe se isso pode parecer um preconceito com outros, não pode ser uma religião careta, porque a Umbanda foi uma religião que foi fundada justamente para quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, ser uma religião inclusiva. Então, a sexualidade ela faz parte, sim, né, da construção humana e não pode ser um tabu. Por isso, então, a Umbanda ela acolhe, sim, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, pessoas nenhum tipo de gênero, não sexuais, gênero não binários, enfim. Qualquer tipo de sexualidade ou de percepção de identificação de gênero, ela deve ser acolhida na Umbanda. A questão do preservativo passa também pelo livre-arbítrio, né? Então, assim, a gente vive uma realidade que é a realidade realmente de existir não um controle, mas uma percepção sobre a questão da natalidade, a questão das doenças sexuais, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, é necessário, sim, haja uma conscientização sobre métodos contraceptivos e de preservação também em relação à doença. Então, a Umbanda não demoniza isso. Na verdade, se nós formos ver de sociedades bem evoluídas, cristãs, na Europa, como França, Espanha, Portugal, Itália,
preservativo é amplamente difundido, outros métodos contraceptivos, inclusive também de prevenção de doenças, também são amplamente difundidos. Isso não é um tabu religioso. E, inclusive, se a gente já colocando também a questão da lei da causa e efeito aí, né, mais uma vez, a gente vai esbarrar justamente nisso também. O uso de preservativo traz aí uma responsabilidade, né, que o indivíduo tem com a sua própria vida e com a vida do outro com quem ele está se relacionando. E dependendo com a vida do outro, que vai vir de uma possível reprodução. Você botar um ser no mundo também sem responsabilidade, também é uma coisa grave, né, da lei da causa e efeito. A intolerância religiosa aumentou nos últimos anos? Por quê? Eu posso dizer que assim, a gente viveu um momento muito sombrio durante um grande período que foi em meados dos anos 1960, 1970, as lideranças de Umbanda daquela época estavam muito, um pouco distantes umas das outras, porque houve uma tentativa de criar uma codificação para a Umbanda, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo, que é o eixo que dita a cultura, né, para quase todo o restante do país, respeitando também todas as manifestações culturais do país, mas é a cultura que se vende, é Rio e São Paulo. Então, havia sim uma busca pela codificação, só que esses líderes nunca conseguiam se entender, porque cada um queria colocar a sua forma. Então, acabou que havia aí um certo distanciamento dessas lideranças essas que lutaram contra a descriminalização da Umbanda, enfim, por reconhecimento da Umbanda como religião no início, né? E elas agora estavam um pouco afastadas. E com isso surgiu um movimento dentro das igrejas neopentecostais, chamadas neopentecostais, onde esse preconceito já foi reforçado. A Umbanda ela vem passando por vários momentos de preconceito. Ela já foi perseguida pelo Estado na época de Getúlio Vargas, deixou de ser perseguida, então, e aí caiu na perseguição dos movimentos ultracatólicos na época, e aí a Igreja Católica se reformulou e aí deixou um pouco essa questão do preconceito, começou a respeitar mais as demais religiões, embora eles não considerassem a Umbanda como religião, e sim como seita, né? E aí logo depois veio o movimento neopentecostal, com a criação de várias igrejas hoje em dia, que começaram a demonizar os guias de Umbanda, os orixás do candomblé. Qualquer tipo de manifestação espiritualista era tido como manifestação do demônio. Então, a gente vem passando ao longo de anos e anos por várias etapas de preconceito e quebrando aqui e ali. Eu acho que o mundo, né, o Brasil principalmente, passa por uma onda conservadora, né, e de intolerância geral, não somente religiosa. Né? E aí eu acho que todos os lados existe muito pouca oportunidade de você ouvir o outro, né, de se abrir a opinião do outro. A gente parar para refletir quando foi a última vez que a gente ouviu uma opinião divergente da nossa e mudou a nossa opinião, né, é uma coisa difícil, mas exercício muito difícil de fazer, né, independentemente de qual a sua vertente, qual a sua crença. Então, eu acho que isso também se reflete na religião. Por outro lado, eu acho que a gente também tem hoje em dia mecanismos, né, de denúncia, de lançar luz sobre as questões que estão acontecendo, que auxiliam também na exposição dos casos. Eu acho que muito antes se sofria em silêncio. Tinha-se vergonha de ser umbandista, tinha-se vergonha de ser candomblecista, e as pessoas sofriam em silêncio. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais orgulho, mais percepção, né, disso, e com isso fala-se de uma forma mais ampla, aberta, clara. Então, as intolerâncias elas também estão mais explicitadas. Eu acho que foi uma saída de armário no geral. Né? Saíram do armário os raivosos e saiu do armário aqueles que tinham vergonha também de serem quem eram, e isso está cada vez mais colocado e também está cada vez mais polarizado. Existe algo que traz unidade a todos os umbandistas, na sua opinião? Eu acho que o que traz unidade a todos os umbandistas, né, independentemente da linha doutrinária que ele venha a seguir, é justamente o propósito de caridade, de saber que está fazendo bem, de saber que está praticando ali amor ao próximo. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer vários terreiros de Umbanda em diversos estados brasileiros. E nos diferentes estados que eu fui, né,
eu consegui ver essa unidade, essa irmandade. Chegava no terreiro, era tratado como se fosse um irmão da família que morava no Rio de Janeiro e que estava lá e que estava em casa. Então eu acho que assim, essa característica acolhedora de não fazer distinção que eu acho que é uma grande característica, uma unidade da Umbanda. Alguns anos atrás a gente entrevistou um antigo dirigente, hoje já falecido, que era o senhor Pedro Miranda. Ele foi presidente da Federação da União Espiritista de Umbanda do Brasil, e uma vez ele falou conosco assim, que ele foi a um terreiro de Umbanda e perguntou para uma entidade: o que é Umbanda? E aí no que a entidade virou para ele e falou assim: tá vendo aquela senhora que está ali? Ela é lavadeira. Tá vendo aquele outro médico que está ali? É advogado. Aquele lá no canto é dentista. E aí, no que a entidade virava para ele, falava assim: aqui é todo mundo igual, aqui não tem diferença. Né? Tava todo mundo trabalhando igual. Então, isso é Umbanda, sabe? Todos são iguais aqui. Todos são recebidos sem distinção. Eu concordo com o Cristiano. Eu acho que nessa questão do acolhimento, da inclusão, da caridade, eu acho que isso é o que une principalmente. E simbolicamente, eu acho que o que mais nos une é o hino. Né? A gente, simbolicamente, o hino da Umbanda está presente em todos os terreiros de Umbanda, independentemente de qual é a vertente, de qual a proximidade, né? Que é justamente um hino que fala que a Umbanda é paz e amor, né? Um mundo cheio de luz. Eu acho que isso, então, é o que pauta, né? O que permeia todos os terreiros de Umbanda, né? O hino como um símbolo, né? Como algo que de fato unifica, acho que a única coisa que eu posso garantir que unifica os terreiros de Umbanda é o hino e a mensagem que ele traz. Vocês têm algum comentário importante para aqueles que não conhecem a Umbanda? O primeiro comentário que eu faria, e eu tive a oportunidade, eu não conhecia a Umbanda quando eu cheguei a Umbanda 15 anos atrás. Eu tinha preconceitos, tinha avaliações, eu ouvia que eu deveria respeitar, mas me manter distante. E eu fui, conheci coisas que me agradaram, coisas que me desagradaram, eu tive a oportunidade de debater e conversar, de esclarecer todos os meus pontos. Então a primeira coisa que eu digo sempre é: vão de coração aberto. Acho que o principal é isso. Isso eu prego para qualquer religião. Já fui convidado à Igreja Católica, já fui a cultos com irmãos evangélicos, já fui a encontros budistas e sempre fui de coração aberto para justamente entender, respeitar e sentir o que aquele irmão sente. Né? Porque se toca aquele irmão, aquilo tem que ser respeitado. Né? Então, isso é o principal que eu acho que deve ser para alguém que não conhece a Umbanda, né? E se despir de preconceitos históricos, porque eu acho que isso, infelizmente, as pessoas podem dizer que não, mas permeia. Preconceito contra o negro, preconceito contra o índio, né? Que infelizmente sempre o índio sempre foi uma figura destratada na nossa história também, né? Como alguém que não aceitou ser, por não aceitar ser escravizado, era considerado como preguiçoso. Eu ouvia muito isso quando eu era mais novo. Você entender que era um ato de resistência religiosa, cultural, da essência dele, né? A gente entender isso faz você entender melhor o que é a Umbanda também, porque permite você entender que aquilo ali, né, todos estamos inseridos, somos irmãos, independentemente do que a gente cultua, né? Então, eu já ouvi, inclusive, que eu, como branco, não deveria estar na Umbanda, né? Eu ouvi isso recentemente, inclusive. Eu acho que é o contrário, a Umbanda ela inclui todos. Isso a gente tem que estar aqui, a gente está o branco em qualquer patamar de qualquer outro, isso como você vê aqui dentro. Então, venha de coração aberto para qualquer tipo de manifestação, de cultura, de reparação histórica que pode ser feita, porque é o que você vai encontrar no terreiro. E um recado que eu dou principalmente para nós, né, para a sociedade brasileira, é que assim, ela deveria ser muito feliz de ter uma religião genuinamente brasileira, né, construída no nosso país, construída com as nossas raízes, e ser uma religião totalmente inclusiva, uma religião que respeita as pessoas na sua essência, na sua forma, na sua cultura, no seu grau de instrução, respeita como indivíduo, como um espírito. Né? Eu tenho 42 anos e tenho 42 anos de Umbanda, porque eu nasci praticamente no terreiro de Umbanda,
e vi a minha família toda praticando Umbanda, aprendi muito e aprendo ainda até hoje com a religião. Acredito que a Umbanda ela tem como todas as religiões têm, a questão, o ponto transformador, né? Quando nós estamos de coração aberto, né? Quando nossos corações estão abertos para isso, eu acredito que a gente possa sim se transformar. E acredito mais que o início da transformação de uma sociedade é pela transformação individual. Quando a gente começa a se transformar, aí a gente promove também a transformação até mesmo de uma sociedade. Então eu espero que se a gente vem a um terreiro de Umbanda ou a qualquer outro templo religioso buscando a nossa evolução individual, a gente vai promover sim a evolução de uma sociedade e, quiçá, da humanidade. E um recado que os guias sempre dão, se me permitem falar em nome deles, sempre, né, que a Umbanda ela não realiza milagres na vida de ninguém, né? Ela dá o equilíbrio necessário para que as pessoas realizem as mudanças necessárias nas suas próprias vidas. Então isso eu acho que é o principal do Umbanda. Então não esperem chegando milagres, não esperem chegando uma resolução de uma hora para outra, não esperem chegando, não cheguem, né, esperando prosperidade financeira. Não é isso, né? Não é isso. A Umbanda não muda ninguém da noite para o dia, ela ajuda que a pessoa realize as próprias mudanças. Então isso que é o principal. E eu queria até finalizar com uma frase que foi dita pelo Caboclo Mirim, que é o criador da doutrina que eu sigo no meu terreiro, a escola doutrinária que eu sigo no meu terreiro. E ele dizia sempre assim, Umbanda é coisa séria para gente séria. Então a gente levar a sério realmente, não só a Umbanda, como qualquer religião. Então respeitar é levar a sério. Respeitar as pessoas é levar a sério as pessoas. Muito obrigada, meninos, pelas respostas, pelo tempo, pelos esclarecimentos. Vocês ainda querem fazer qualquer tipo de comentário sobre qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Então, siga lá o meu canal, Papo Umbandista. Eu falo um pouco mais sobre Umbanda também. Quem quiser seguir no YouTube, pode seguir. É isso, muito obrigada. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Nossa, que estranho isso. Olha, são espíritos zombeteiros. Vou colocar isso no final do vídeo.